Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Olá, queridos, a paz do Senhor. Me chamo Paulo Roberto Júnior. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que a gente possa alcançar mais irmãos. A palavra de hoje está em 1 Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 41, que diz assim: E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Queridos, esse texto aqui fala um pouquinho da história do rei Josafá. Algumas traduções diz Jeosafá. Esse homem, ele começou a reinar após o falecimento do seu pai. O seu pai também era rei e o nome do seu pai era Asa, o rei Asa. O interessante é que o versículo 3 diz que ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Aqui nós temos o primeiro aprendizado. Ele replicou, ou seja, ele fez as mesmas coisas que o seu pai fez no governo anterior. É interessante dizer que o rei Asa, ele combateu a idolatria, ele combateu o paganismo. Em tempos de paz em Judá, ele aproveitou esse momento para edificar cidades e também edificou cidades fortes, até mesmo porque naquele tempo as pessoas elas viviam numa insegurança muito grande por conta de guerra. Mas ele entendeu que naquele momento de paz ele poderia fazer investimentos, ele poderia edificar casas, edificar cidades, mas era necessário edificar com forma segura, ou seja, ele edificou cidades fortes, ele edificou coisas que estivessem prontas para uma possível guerra. O interessante também é que ele aproveitou esse momento de paz para criar planos de defesa e de guerra. Ele foi um bom rei, apesar de ter feito alguns erros, cometido algumas falhas. Agora, no versículo aqui 43, diz que o seu filho Josafá, quando assumiu o reinado, ele andou nos caminhos de Asa, seu pai. Ou seja, ele olhou para o seu passado, ele olhou para quem veio antes dele e aquilo que ele aprendeu de valor, de princípio, ele colocou em prática. E aqui nós temos o nosso primeiro aprendizado. Nós precisamos valorizar aquilo que nós aprendemos com quem veio antes de nós, os nossos pais, os nossos avós. É importante a gente preservar os valores, os princípios, aquilo que nós recebemos como legado, como uma herança moral. Há muitas pessoas que infelizmente não têm preservado os bons costumes, não têm preservado esse legado que recebeu dos seus pais, uma boa educação, os princípios, os valores. Infelizmente nós vivemos uma geração que está apagando a sua história, esquecendo aquilo que aprendeu e fazendo tudo totalmente ao contrário daquilo que Deus inspirou os seus pais, os seus avós a ensinarem. Aqui nós vemos em que Josafá, ele governou num tempo diferente, numa velocidade maior do que o seu pai, mas aquilo que ele aprendeu com o seu pai, no que se diz respeito a valor, a princípios, ele replicou, ele fez, ele colocou em prática. Aquilo que ele aprendeu de bom, ele colocou em prática na sua vida e, consequentemente, no seu governo. A segunda coisa que a gente aprende, ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou desses caminhos. Ou seja, ele não se desviou dos bons princípios, dos valores. E é o que nós precisamos fazer. A gente precisa tomar um cuidado para a gente não se desviar do nosso foco, da gente não sair da direção que o Senhor nos deu. Aqui em Josué, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aqui o Senhor se revelou a Josué e falou: Josué, o meu servo Moisés, ele morreu, eu recolhi o meu servo Moisés. Agora você está assumindo a missão de liderança sobre o povo de Israel e eu conto com você. Da mesma forma que eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser com você também. E aí Deus falou com ele: olha, se esforça, tem bom ânimo, se esforça para você fazer tudo conforme o que o meu servo Moisés te ordenou, ou seja, aquilo que ele te ensinou. A gente não pode, queridos, de maneira nenhuma jogar fora os princípios, os valores que nós recebemos da nossa família, daqueles que vieram antes de nós, e de maneira nenhuma nós podemos lançar fora aquilo que temos aprendido com o Senhor. O rei Josafá, ele colocou em prática aquilo que ele aprendeu com o seu pai e não se desviou do caminho. Aqui Deus está falando a mesma coisa com Josué: não saia do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, se conduza por aquilo que eu falei com
você. Aí no versículo 8 diz assim: não se aparte a tua boca do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, o que Deus está falando com Josué é o seguinte: o que vai conduzir você é aquilo que você aprendeu com Moisés. O que vai conduzir a sua vida para que você tenha uma vida abençoada é aquilo que você aprendeu com meu servo Moisés, é as escrituras sagradas que ele te passou. No nosso caso, irmãos, o que vai nos conduzir pelo caminho é a palavra de Deus e é a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir na palavra. O próprio Jesus falou: olha, eu vou, mas o Espírito Santo virá para vos conduzir em toda a verdade. Ou seja, além da palavra de Deus, para que nós tenhamos o norte, para que nós possamos fazer o caminho correto, nós temos a companhia do Espírito Santo. Esse caminho é o próprio Jesus. Em Salmos, no capítulo 18, se eu não me engano, no versículo 30, diz que o caminho de Deus é perfeito. O próprio Jesus falou: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o rei Josafá não se desviou do caminho. O caminho é Jesus. Permaneça nesse caminho. Nesse caminho, você tem a palavra de Deus para te conduzir e nesse caminho, você tem a companhia do Espírito Santo. Voltando para lá, 1 Reis, no capítulo 22, no versículo 43, que diz: e andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e, por último, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. E aqui vem o nosso último aprendizado. Ele fez o que era reto aos olhos de quem? De Deus. Queridos, a gente precisa entender que a gente tem que fazer o que é bom, não é somente diante dos olhos das pessoas, é diante dos olhos de Deus. Por exemplo, quando você está dirigindo, tem ali o semáforo, o sinal. Logicamente que depois de um determinado horário da noite, ninguém fica no sinal, né? Até mesmo que é perigoso por uma questão de assalto. Então ela vai olhar para um lado, para o outro, e tendo a possibilidade de avançar, ela vai avançar devido ao horário já está avançado e está um lugar um pouco perigoso. Mas durante o dia, por exemplo, é necessário respeitar o semáforo, até mesmo porque a pessoa pode causar um acidente. Além disso, ela pode ser multada por um guarda, pode ser multada por uma câmera que está posicionada. Agora, o que eu gostaria de fazer você refletir é o seguinte: você precisa entender que o fato de você não poder avançar um sinal não é somente porque tem uma câmera que pode te multar, não é somente porque um guarda pode estar escondido e pode te multar. Existem os olhos do Senhor que estão te vendo. Eu sei que é um exemplo simples, bobo, mas é só para você entender. Muitas vezes a gente faz o que é bom aos olhos dos outros, mas a gente não se preocupa com o olhar do Senhor. A gente precisa ter consciência que a presença de Deus está presente na nossa vida. É natural, quando nós vamos orar, a gente usar até como um bordão, né? Chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu entro na tua presença. Queridos, a gente só entra no lugar que a gente saiu. Ou seja, nós estamos na presença de Deus. Nós não entramos, nós já estamos na presença de Deus. É justamente essa falta de consciência da presença de Deus presente na nossa vida que faz com que a gente viva uma vida reta aos olhos dos outros, mas não aos olhos de Deus. Quando nós temos consciência que a presença de Deus está presente em nossa vida 24 horas, com certeza nós vamos errar menos. Não que orar dessa forma seja errado, como eu falei, mas você entende? Então nós temos que ter essa consciência. Josafá, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Faça o que é reto aos olhos do Senhor. Para a gente concluir, em Salmos 34, no versículo 15, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Queridos, os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. Quem são os justos? Foram aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus nos justificou. Ou seja, os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. E nós precisamos fazer o que é reto aos olhos dele, porque os olhos do Senhor estão sobre nós 24 horas. Resumindo, irmãos, o rei Josafá andou nos caminhos de Asa, seu pai, ou seja, aquilo que ele aprendeu de valor, de princípios com seu pai, ele replicou, ele colocou em prática nos seus dias. Segundo, não se desviou deles, ou seja, não se desviou do caminho. Como Deus falou com Josué: Josué, não olha nem para a direita nem para a esquerda, se conduza pela palavra que o meu servo Moisés te ensinou. E por último, para a gente poder orar, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Se assim nós fizermos, com certeza, nós vamos ter uma vida de sucesso. Nós teremos uma vida abençoada por Deus, como Josafá também teve. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Nos ensina, meu Pai, a guardar, a valorizar, a preservar os princípios, os valores que os nossos pais, os nossos avós, aqueles que vieram antes de nós, meu Deus, nos deu como herança, que nos deixou como legado. Segundo, meu Deus, nós te pedimos para que o Senhor nos ajude, meu Deus, a permanecer no caminho. Não permita que a gente saia do caminho, Senhor. E por último, o nosso pedido, meu Deus, é que nós possamos andar fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Não permita, meu Deus, que nós venhamos fazer aquilo que é bom somente diante dos olhos das pessoas, mas que nós possamos fazer o que é bom diante dos teus olhos, em nome de Jesus. Querido, vou ficando por
por aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like, se puder, deixe um comentário e até a próxima. Que Deus abençoe.